pessoal, tudo bem com vocês? Passando o carro? Que bom começar o vídeo assim, né? Hoje eu vou trazer pra vocês a loucura da minha TBR de agosto. Ela é planejada diariamente, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 14 livros pra ler esse mês. É claro que eu não vou terminar todos, tem 1, 2, 3, 4, 5 calhamaços nessa lista. É loucura, o que eu tô fazendo esse mês é uma loucura. E, que nem eu falei, tipo, tem livros diferentes para cada dia. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que é. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Vamos lá, que eu tô bem empolgada. Eu já comecei o mês, né? Hoje já é dia. Que dia é hoje? Dia 12. Tá indo, tá meio. E, tipo, tá indo, entendeu? Meu cachorro latindo. Da hora. Voltando aqui com o vídeo. Os caras estão mexendo no poste de luz aqui da frente, e daí eles mexem na escada e o meu cachorro late. Então vamos ver quantas interrupções eu vou ter que fazer. Mas enfim, tipo, o mês já começou fazem 12 dias e tá funcionando de um jeito caótico, mas tá. Eu tô conseguindo ler. Não tô lendo certinho, tipo, a rotina não permite que eu leia todo dia no mesmo horário as mesmas coisas, do jeito que eu gostaria. Mas eu tô lendo dentro do possível, então eu vou mostrar pra vocês como é que eu tenho feito. Ó, segundas, terças, quartas e sextas, de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é preparar o meu café da manhã e eu leio um pedacinho dessa edição aqui da Bíblia, que é o Novo Testamento, Apóstolos, Epístolas e Apocalipse. Eu já li os 4 evangelhos e eu tô lendo esse aqui no momento. Eu tô bem no começo ainda, né? Eu li só isso aqui até agora. Então, daí na quinta, como eu trabalho até as 2 da manhã na quarta, na quinta de manhã eu não consigo ler isso aqui porque eu acabo dormindo. Sábado eu entro às 7, daí às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E domingo às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Daí depende. Mas segundas, terças, quartas e sextas, praticamente sempre eu consigo. E sábado e domingo também. Eu só não consigo ler ela na quinta. Então, a primeira leitura da manhã é um pedacinho da Bíblia. Geralmente em seguida eu consigo ler um capítulo do Conde de Monte Cristo. Esse já é o tomo 2, eu já consegui terminar o tomo 1 e eu tô mais ou menos aqui nele. Então também, segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo eu consigo ler ele. Eu só não consigo ler na quinta porque quinta-feira eu durmo, por causa que eu trabalho até mais tarde na quarta. Então esses 2 livros eu leio praticamente todos os dias, menos na quinta. Daí, eu faço o que eu tenho para fazer, eu geralmente vou fazer um exercício e tal. Na volta eu tomo um banho e daí eu leio 3 livros. Tipo, essa é a rotina ideal, né? A gente não quer dizer que eu consigo fazer isso todo dia. Mas daí eu tenho de leitura para esse mês. O Jogador, que é a leitura do Clube da Michele Santos, que é a leitura do Clube do Membros, dela pelo YouTube. Eu leio também, mas eu tô bem no comecinho, eu comecei faz uma semana e eu não li todo dia, tô bem no início. Acho que eu li um capítulo só, porque daí eu tive um imprevisto e eu tô lendo um outro livro que eu tô dando prioridade, mas eu já chego lá. Aí eu leio também O Fim Chega para Todos, que é do Clube da Palavras Radioativas, que é da Renieri. Muito legal, tô gostando bastante. Eu li uns 2 capítulos dele até agora, porque eu tô com esse livro que eu tô dando prioridade, então eu deixei esses de lado por enquanto, essa semana. E eu leio também, sempre que possível, mais um calhamaço. E O Vento Levou, que também é do Clube da Michele Santos, que é digamos assim, no nível Magnum Opus. Eu acho que é esse, que é a leitura de calhamaços. Esse já tá um pouquinho mais adiantada, mas eu tô super atrasada com essa leitura. Essa leitura a gente faz um capítulo num dia e descansa no outro dia. Eu tô tentando fazer todos os dias para alcançar eles. E tá indo, tô gostando, tá legal. E vamos que vamos. E esses são os livros que eu leio de manhã, toda segunda, terça, quarta e quarta. Esses eu leio de manhã. E daí na quinta-feira, como eu durmo de manhã, esses outros 3 eu leio à tarde. No sábado, eu leio esses 3 à tarde, porque eu entro muito cedo no serviço, entro às 7 da manhã. Então eu leio eles quando eu volto, porque daí eu volto cedo, volto às 3h30, então eu leio eles no sábado à tarde. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aí, eu leio eles no sábado à tarde, tarde e noite, né?
quando eu não chego muito cansada. Quando eu chego muito cansada, eu deixo o meu sábado livre só pra descansar, porque daí eu tenho plantão no domingo. E daí no sábado à tarde também, às vezes, eu consigo ler esse livrinho aqui, que é O Despertar, da Kate Chopin, que é do livro da Liberfilia, ou Liberfilia, não sei como é que o pessoal chama. A gente lê lá um livro a cada 2 meses. E esse é o livro desses 2 meses, e eu li um capítulo só dele até agora, tô bem no comecinho, preciso dar uma atençãozinha para esse livro, porque é desse mês, já tipo, foi do mês passado, e esse mês, e eu entrei no clube agora de novo esse mês, então eu preciso dar uma atenção nesse livro aqui. E essas são as minhas leituras da semana no geral. Aí na quarta-feira, eu trabalho até de madrugada. E de madrugada quase não tem movimento lá no serviço. Tá passando um caminhão, gente. Pera aí. Ai, que beleza. Como não tem movimento de noite, depois das 10, 11 horas morre o movimento, eu consigo ler um pouquinho enquanto eu tô esperando o cliente para atender. Aí eu tô lendo esse livro aqui que eu comecei a ler quando eu tava no hospital, que eu fiquei internado uns dias no hospital, comecei a ler no hospital. E agora eu tô lendo esse livro só na quarta-feira à noite. Porque daí ficou meu livro de quarta-feira à noite. É o Nadando no Escuro, do Tomás Jedrovsky. Tô adorando, tô achando bem legal. Esse aqui eu já tô mais pro final. Eu acredito que hoje à noite, no máximo semana que vem, eu termino ele. Esse é meu livro só da quarta-feira à noite. E o que mais? Aí, na sexta-feira, que eu consigo ler só de manhã e trabalho no intermediário, eu chego geralmente cansada à noite. E daí eu não leio na sexta-feira nada desses 3 livros, que são os livros que eu leio durante o dia. Aí na sexta-feira à noite eu leio esse pequenininho da Kate Chopin, O Despertar, que eu mostrei aqui pra vocês, né? Esse aqui, quando eu não chego muito cansada. E leio o livro do Clube do Livro da Bruna. É 500 clubes do livro que eu participo, né? Que é o Cartas ao Pai, do Kafka. Esse eu peguei essa semana para ler, comecei, li um capítulo só. Um capítulo não, li uma parte, porque ele não é dividido em capítulos, né? Comecei essa semana. Esse livro eu leio de acordo com a minha programação. Eu vou ler ele na sexta-feira à noite, no sábado não, no domingo. Porque domingo eu faço plantão. Eu trabalho das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Aí eu chego cansada, tenho que pegar coisinhas menores, mais leves. Então eu não faço leituras daquelas leituras semanais que eu leio todo dia, toda semana, todo dia semana. Eu pego coisas diferentes. Ah, meu cabelo arrepiado. Enfim, eu pego coisas um pouquinho diferentes. Então, esse é o livro da sexta-feira à noite e do domingo para dar uma diferenciada. E como ele é curtinho, tipo, dá para ler menos, não preciso ler todo dia, senão acaba ele muito rápido, né? Tudo bem acabar rápido também, mas é que daí, assim, eu fico mais tempo com a história. Então, só 2 vezes por semana. Isso. Aí eu tenho outros 2 calhamaços. Esses calhamaços eu leio só. Como na quarta eu entro só de noite, eu tenho o dia inteiro livre. E quinta é a minha folga, então eu tenho o dia inteiro livre. Então, daí, quartas e quintas eu tenho a tarde inteira para ler esses livros. Daí eu peguei 2 calhamaços para ir lendo na quarta e na quinta. Que seriam Binding 13, que eu leio de pouquinho também, 2 capítulos. Eu comecei faz pouco tempo, então eu tô bem no comecinho. Esse eu leio quartas e quintas. Quando dá vontade, gente. Isso também não é assim, tipo, toda quarta e quinta tem que ler isso. Não, eu leio quando eu tô afim. Então eu vou demorar anos para ler esses livros, mas tá tudo certo. E O Império do Vampiro. Eu também li pouquíssimo, 1 capítulo 2. Esses são os meus livros de quarta e quinta, que me acompanham nas minhas folgas. E o que mais? Daí, eu tenho um livro de domingo, que é o livro da minha... Porque domingo, quando eu tô de folga, eu geralmente não leio, eu só descanso. Só vou ter esses que eu marquei, o Despertar e Carta ao Pai, né? Que quando eu chego de noite do serviço, eu leio esses 2, se eu não estiver muito cansada. E quando eu tô de folga, se eu quiser ler alguma coisa, eu leio esses 2, que é o Despertar e Carta ao Pai. E eu tenho um mangá para ler no domingo, que daí é uma leitura bem diferente, uma coisa bem diferente, que nem eu acabei de falar. E daí não é aquela coisa, não que ele seja maçante, não é isso que eu quero dizer, mas é que não é aquela coisa maçante de leitura, entendeu? Que eu tô lendo Blue Period. E eu li um pouco dele, tipo, comecei faz o quê? 1 semana, 2, li uma vez só ele numa pegada e agora quero dar uma continuada nele. E daí eu tenho aqui mais alguns livros, gente, que, e assim, a leitura do Clube do Livro da Michelle do mês passado eu não li.
porque eu não me programei direito, enfim. Como eu tava falando, o clube do livro do mês passado, a leitura do clube do livro da Michelle do mês passado eu não li. E eu não ia participar da discussão porque eu não tinha lido. Só que daí ela adiou pra segunda-feira passada, segunda-feira retrasada. E eu pensei, vou ler. Só que, tipo, tinha que ler muito corrido, sabe? Não ia dar tempo de eu ler. Daí eu falei, deixa. Aí ela adiou de novo. Teve um problema lá com ela, com a família dela, não sei bem direito. E ela adiou de novo. E vai ser segunda-feira que vem. Eu falei, não, cara. Então isso aí é um sinal pra eu ler esse livro. E eu acho que em uma semana eu dou conta. Então eu meio que, essa semana, de segunda-feira até segunda-feira que vem, eu pausei tudo isso que eu tava lendo. Essa semana tá tudo pausado, não li nada, a não ser o livro do Clube do Livro do mês passado, que é... Nossa, vai cair tudo aqui, gente. O Retorno do Nativo. Então, na verdade, segunda e terça, faz 2 dias que eu só tô lendo isso aqui, eu não tô me lendo mais nada, pra ver se... eu li pouca coisa, porque eu não tô tendo muito tempo também. E porque eu saturo meio rápido dos livros, eu não consigo ler por muito tempo a mesma coisa. Mas enfim, faz 2 dias que eu só leio isso e eu tenho 5 dias pra ler isso aqui. E eu trabalho CLT. E eu tenho dormido bastante, então vai ser um desafio, mas eu tenho uma semana para ler esse livro aqui. E eu vou tentar até segunda-feira que vem. Eu não vou conseguir participar da live porque eu vou estar trabalhando, mas eu quero chegar em casa e assistir a live. Então, o meu objetivo é ler isso aqui até segunda-feira que vem, e daí eu vou ter 2 semanas para ler tudo isso. Nossa, tá passando muito carro hoje aqui, fazendo muito barulho, foi mal, gente. E daí eu vou ter uma semana para ler tudo isso que eu mostrei para vocês, menos os calhamaços, né? Porque os calhamaços são leituras para meses. E fora tudo isso, eu coloquei mais 2 livros na minha TBR, que são livros para eu ler, tipo, quando der vontade ou quando eu terminar algum desses, porque eu tenho esperanças de que eu vou terminar eles a tempo, e daí começarei outros. E os 2 livros que eu coloquei na minha lista, tipo, esse que eu leio na quarta noite, tipo, Nadando no Escuro, eu acredito que eu vou terminar hoje. Talvez, se faltar bem pouquinho, eu termino amanhã, não vou esperar a próxima quarta. Aí eu coloquei na minha lista e eu já comecei a ler o Ateneu, que na verdade eu já li metade dele e eu comecei tudo de novo, porque eu tinha abandonado ele e eu quero reler, porque é uma meta minha, uma coisa que eu quero ler, esse livro, o Ateneu. E eu li um capítulo dele só, e tô firme e forte nessa leitura. E é um dos que eu vou ler quando eu tiver com vontade, quando eu tiver afim. E o outro que eu quero muito ler, que é uma indicação da Renieri, é Os Nomes. Aqui. Os Nomes, da Florence Knapp. E esse também vai entrar, assim que eu acabar um desses que eu tô lendo do mês, ou assim que virar o mês e eu puder, esse aqui vai entrar na minha lista. Então, com isso, deu 13, né? São 13 livros que eu tenho na minha TBR. Não vou concluir todos, obviamente, esse mês. São 4, a Bíblia, O Conde de Monte Cristo, e O Vento Levou, o Binding 13 e o Diário do Vampiro. O Império Diário. O Império do Vampiro. São 5 calhamaços. Obviamente, eu não vou concluir eles esse mês, nem tenho essa pretensão. Os outros eu pretendo concluir esse mês, menos o Ateneu e Os Nomes. E eu falei, vai ser uma loucura esse mês. Eu quero ler bastante, quero ler muito. E mesmo chegando cansada, às vezes, do serviço, eu tô lendo. Eu tô bem empolgada, tô bem feliz. Tô achando que minhas letras estão rendendo. E é isso aí, gente. Vamos nessa. E rezar para depois de tudo isso não cair numa ressaca literária e ler cada vez mais e melhor. Valeu!